A palavra do Senhor nos dá direção, vida e alimento. No Evangelho de João, fala sobre aquela hora terrível que Jesus estava passando nesta semana aqui há 2000 anos atrás, sendo julgado, condenado, sendo escarnecido, zombado, atacado na sua honra. Esta semana nós temos que lembrar disso, porque a Bíblia Sagrada diz que isto é a base da nossa fé. Não existe salvação sem a cruz, não existe perdão dos pecados sem remissão, não existe remissão do pecado sem derramamento de sangue. Então Jesus fez isso por nós. Naquela semana começou com Jesus entrando em Jerusalém, com aquela multidão que o seguia. Jesus começou entrando e o povo fez uma grande festa, como uma festa política. A maioria das pessoas acreditou que era uma entrada triunfal de Jesus para tomar o governo. Era tanta gente que estava com ele, que eles aclamaram Jesus como rei. Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Todos conhecem a passagem, tem várias passagens assim na Bíblia. Eu quero convidar os irmãos para ler. É o chamado Domingo de Ramos, porque naquele dia o povo estendeu ramos para forrar a estrada de terra, a estrada de poeira, e a Bíblia Sagrada diz que o povo foi tirando as suas roupas, suas capas, e cobriram a estrada, de forma que não tinha mais poeira por onde Jesus passava. Jesus mandou buscar um jumentinho e disse: traga esse jumentinho. Estava numa cidadezinha em frente, uma aldeia, uma vila. Ninguém montou nesse jumentinho. Ele é chucro, como se diz na fazenda. Tragam ele para mim. E lá acharam o jumentinho, conforme Jesus havia falado, e ali está uma demonstração de autoridade maravilhosa, né? Aquele jumentinho não era de Jesus, não era da casa de Jesus, ele não conhecia Jesus, e jumento não aceita estranho montar em cima se ele não foi domado. Cavalo não aceita, boi não aceita, nem um bicho aceita. No entanto, Jesus chegou lá e aquele jumento conheceu que Jesus era o dono, porque ele estava mansinho, ele foi coberto com capas dos discípulos, com paletós, com roupas para forrar, e Jesus montou no jumentinho. E o jumentinho não pulou, não jogou Jesus no chão. Esse jumentinho é um belo exemplo para todos nós, né? Quantas pessoas não conhecem a Jesus, mas quando chega à presença de Jesus, a presença é tão forte que ele reconhece Jesus como dono da sua vida, igual aquele jumentinho reconheceu. Quantas pessoas se prostram diante do Senhor de uma maneira impressionante, de repente. Quantas pessoas se convertem de repente. É uma demonstração do poder de Deus, uma demonstração maravilhosa de quebrantamento. Quantas vezes nós já vimos pessoas chorando, se arrependendo, pessoas que entraram na igreja pela primeira vez, pessoas que ouviram uma pregação pela primeira vez. Assim foi aquele jumentinho. Ele recebeu Jesus como Senhor, como seu dono, e ele entrou com Jesus em Jerusalém, e o povo forrando a estrada com suas capas,
Nem o jumentinho pisou em nenhuma terra, nem Jesus viu poeira. Aquilo era demonstração de honra. Os antigos faziam isso, quando eles iam honrar uma pessoa, eles forravam o chão que ele passava, ou então os gregos costumavam jogar as suas capas, jogar as roupas de luxo em cima da pessoa. Se era um artista famoso, por exemplo, até hoje lá na Europa, tem aqueles assentos assim almofadados das cadeiras dos teatros, e as pessoas no estádio de futebol levam aquelas almofadinhas para sentar, e quando eles querem homenagear uma pessoa, eles jogam aquele tanto de almofadinha em cima da pessoa. Lá em Espartaco, que era uma cidade guerreira, tinha um homem lá que era muito bom de discurso, era chamado de filósofo, está me fugindo o nome dele aqui agora, e ele fez um discurso tão forte lá no estádio, que o povo começou a jogar suas capas sobre ele, mas era muita gente, eram milhares de pessoas, começaram a jogar suas capas sobre ele, e cobriu ele. Ele parou de movimentar, quando conseguiram tirar lá de baixo das capas, ele tinha morrido sufocado. Homenagearam tanto o homem que mataram o homem. Isso está no livro de história, lá da cidade de Espartacus. Um grande filósofo morreu de tanto elogio. Tem muita gente hoje morrendo de elogio, né? Elogio mata, sabia? A pessoa se convence, a pessoa fica convencida, fica orgulhoso. A pior coisa que tem é bajulador junto da gente, né? Às vezes um artista, ele acha que ele vai fazer um bom serviço, vai cantar bonito e tudo mais, e realmente canta bonito, e aí vem aquela multidão de bajuladores, se leva para a festa, e aquela mulherada em volta, e dali a pouco aquela pessoa está bêbada, drogada, com a vida enrolada, e perde toda aquela fama, perde toda aquela honra. Assim, a Bíblia Sagrada fala dessa semana, da entrada dessa semana. Eu mudei o lugar da página aqui, se alguém puder me ajudar, ajuda. Onde é que está a entrada triunfal de Jesus? Eu estou meio zonzo aqui hoje, porque essa noite foi uma tribulação. Nós chegamos de viagem quase meia-noite, e, sim? João 12:12, obrigado. Nós chegamos quase meia-noite de viagem, e havia estourado um cano em cima do nosso forro. E quando nós entramos, a casa estava toda inundada, com todos os móveis e roupas molhadas, e está lá pingando, lá arrebentou gesso, as pinturas todas pipocou, instalações elétricas estourando. Essa recepção que nós tivemos meia-noite em casa. Rapamos um pouco, estava 3 dedos d'água dentro de casa, rapamos um pouco, a parte ficou seca, nós ainda dormimos numa parte seca da cama ainda. O resto, colchão, tudo, se não me engano, vai estar jogado tudo fora. Então, estou meio aqui cansado. Mas está tudo bem. Lá em Petrópolis aconteceu coisa pior, né? Choveu, caiu o morro, caiu as casas, tudo, morreu gente. Nós temos visto notícias aí terríveis. Ontem eu estava vendo algumas filmagens, o mar aumentando, o mar batendo forte, entrando assim nas praias, derrubando os postes das ruas, arrancando as calçadas, aquelas casas luxuosas caindo. Nós estamos vivendo uma época de sinais. Então, graças a Deus, o nosso problema está bem menor, né? Mas que foi ruim, foi ruim. Ainda está ruim, ainda está pingando água para todo lado. Lá que tem uma piscina em cima da laje. Em João 12:12, a palavra do Senhor nos fala sobre a entrada triunfal de Jesus. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa
tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, a multidão tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, gritando: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, ressuscitado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando levantara Lázaro do túmulo, levantara Lázaro dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede, nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Ora, alguns entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns estrangeiros, alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. André e Filipe comunicaram a Jesus. E respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida vai perdê-la, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo vai preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, ouviu a voz e diziam ter acontecido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Olha que mensagem tremenda, que momento impressionante está acontecendo aqui. Jesus avisa que estava indo para Jerusalém e ele seria glorificado pelo Pai. Só que tudo que os discípulos estavam vendo ali não lhes parecia nada de glória. Glória é quando alguém, como eu disse, canta bem e o povo bate palma e o povo faz festa. Glória é quando alguém faz um discurso bonito e a multidão carrega ele nas costas. Glória é quando alguém dá milhões para um artista e ele fica rico. Glória é quando alguém vota e elege aí com um grande número de votos, elege um novo presidente, elege um novo governador. Então é uma glória, né? Mas Jesus disse: olha, a morte é necessário, eu vou ser entregue, eu vou passar por isto, e o Pai vai me glorificar. Jesus já estava anunciando a ressurreição, porque aí sim era glória. Ninguém tinha condições de fazer isto. Olha, eu vou morrer, mas espera, porque eu vou ressuscitar. Ninguém nunca teve condição de falar uma coisa dessa. E Jesus falou.
Ele entra em Jerusalém montado naquele jumentinho, e a multidão forra a estrada com suas roupas, e outros cortam ramos e formam a estrada, e todos gritam: bendito o rei que vem em nome do Senhor. Eles estavam certos, Jesus é rei, mas ele não queria ser rei daquela cidadezinha lá, ele não queria ser rei daquele paizinho lá. Ah, mas aqui é Israel. Israel é um sinal de Deus, é como um selo de Deus na terra. Ali Deus levantou seus profetas, ali Deus trouxe seu filho, ali é o altar do sacrifício, foi ali que Abraão ofereceu seu filho para Deus, e Israel, Jerusalém são lugares especiais que Deus marcou para ter um encontro conosco. Mas ali não é a terra toda. Ali não é o planeta todo. O Senhor é o Senhor de toda a terra. Amém? E ali não é o universo. O universo é muito grande. E o Senhor é o Senhor de todo o universo. A Bíblia Sagrada diz que Deus ajunta as estrelas na mão. Ora, quem escreveu isso nem entendia. Foi um profeta. Ele recebeu essa revelação. Antigamente não tinha telescópio, não tinha aparelhos eletrônicos, não tinha foguete. Quem escreveu isto? O Senhor ajunta as estrelas todas na sua mão. Ele não tinha nem ideia do que ele estava falando. Ele estava falando por revelação divina uma coisa muito acima do conhecimento dele. Nós aqui, por exemplo, moramos no planeta solar. O Sol é a nossa estrela. O resto são planetas. Nós moramos num amontoado de estrelas e planetas chamado Via Láctea. Ela é redonda, gira, e se você pudesse olhar de longe, como você pode olhar outras galáxias, é como se abre, tira a tampa da pia, e aí a água começa a rodar fazendo espuma, faz aqueles braços assim, e ali estão bilhões de sóis igual ao nosso. Bilhões só na Via Láctea. Planetas nem se dá para imaginar quantos. E a Via Láctea é onde nós moramos. Mas quando esses novos telescópios fixam no céu, eles descobrem bilhões de novas estrelas, de novas galáxias. Então, quando se nós pudéssemos colocar o homem com 1,80 m, um homem alto com 2 metros, e você olhasse lá de cima do avião, você não veria mais esse homem. Você já viu uma formiguinha, uma poeirinha no chão. Se você continuar subindo e sair do sistema solar, o Sol, por exemplo, é milhares de vezes maior do que a Terra. Se a Terra ficar comparada com o Sol, ela já vira uma bolinha desse tamanho assim. A Via Láctea tem milhões de sóis, milhões de sóis. Se você for afastando lá de longe, você já não vê mais a Terra, ela é um cisquinho. Você nem vê mais o Sol, é só um brilhozinho. Se você continuar afastando, se houvesse condição de ter naves estelares, como se mostra nos filmes, você sair para outra galáxia, a estrela mais perto que está da Terra está a 5.000 anos-luz. Ou seja, se você tivesse um foguete que viajasse a 200.000 quilômetros por segundo, não é por hora não, 200.000 quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz aproximada. Se você tivesse um foguete que viajasse a 200.000 quilômetros por segundo, você ia levar 5.000 anos de viagem para chegar na próxima estrela. O negócio é muito grande, gente. A gente vira poeira. E Deus, que tem todo este universo controladinho, os planetas giram em torno dos seus sóis e nenhum planeta bate no Sol. A Lua gira em torno da Terra e não bate na Terra, não cai na Terra. Tudo é um relógio organizado.
A lua dá a volta certinha, no dia certinho ela completa, é a lua nova, no dia certinho você pode contar, é a lua cheia. A Terra dá volta no Sol em 365 dias e algumas horas, você pode contar certinho que vai, o ano que vem, dar exato essa volta no Sol. O Sol está viajando com a Via Láctea, que leva milhões e milhões e milhões de anos para completar a volta, e tudo está girando assim como um relógio, tudo organizado, tudo bonito, e tudo está nas mãos de Deus. Tem um cometa que passa perto da Terra, ele vem lá do espaço profundo, e ele vem e passa perto da Terra, e aí quando passa, tem época que ele passa grandão, todo mundo vê aquela pedra brilhante, aquela estrela brilhante com um rabo branco. Leva 70 e tantos anos para voltar e passar de novo. É o cometa Halley. E pode marcar o dia, que daqui a 70, acho que são 75 anos, daqui a cerca de 70 anos vai passar de novo. É um relógio. Como é que esse cometa não se perde por lá, não se desvia por lá? Porque como é que ele acerta passar perto da Terra? Porque a Terra está girando em volta do céu. Cada hora ela está num lugar, ela está girando em volta do Sol. Pois de 70 em 70 anos, esse cometa vem e passa perto da Terra e volta para o espaço profundo novamente. É um relógio. O Senhor é o Senhor do universo. Tudo é controlado, tudo tem ordem. Se você olhar dentro do seu corpo, as células funcionam cada uma como um laboratório químico. Tem célula no seu corpo para produzir suor, tem glândulas, tem células para matarem micróbios, são os anticorpos, tem células no seu corpo para transportar o oxigênio para a cabeça, tem célula para tudo e tudo funciona como um reloginho. E nenhum cientista conseguiu fabricar uma célula dessa sequer para fazer igual dentro do nosso corpo. Seu fígado funciona, seu rim funciona, seu estômago funciona, isso tudo é formado de células e foi Deus quem fez. Dentro de cada célula nossa tem tipo uma escadinha assim, enroladinha, chama código de DNA. É uma memória de computador que está dentro de nós, dentro de cada célula. É uma escadinha assim, com cada pauzinho daquele, dando um comando. Você vai ter o olho azul, você vai ter cabelo encrespado, você vai ter a boca grande, você vai ser gordo. Tudo está no seu DNA já quando você nasceu. E se você pegar aquela escadinha que está dentro de cada célula e conseguir se esticar, que é tão minúsculo, tão minúsculo, tão minúsculo, só se consegue ver com microscópio eletrônico. Não se consegue pegar. Mas se conseguisse pegar, esticar assim, ó, daria mais de 20 metros. Essa escadinha de DNA que está dentro de cada célula do seu corpo. Daria mais de 20 metros. Só de códigos. Não tem nenhum computador que tenha uma memória que tem uma programação tão exata como você tem dentro de você. Deus está no controle de tudo. E aí Jesus chega em Jerusalém e o povo pensa que ele é rei daquela terra. Ah, ganhou a eleição, pronto, agora nós vamos juntar todo mundo e votar nele. Ganhou, vai ser o nosso rei. Ele cura enfermo, ele ressuscitou Lázaro, vai ser o nosso rei. Mas Jesus não estava interessado em ser rei daquela cidade, daquele paizinho. Jesus estava com uma batalha muito maior. Ele estava sendo entregue para ser morto, ele estava sendo entregue para pagar os pecados da humanidade. Deus já havia falado com Eva, lá no jardim do Éden. Olha, quando Adão e Eva pecaram, Deus falou com Eva: as dores de parto em você serão multiplicadas,
mas o teu descendente vai pisar a cabeça dessa serpente, e essa serpente vai lhe ferir o calcanhar. Ela não ouviu Deus falando, os teus descendentes. Não, ela ouviu Deus falando, o singular, o teu descendente. É Jesus. Então Jesus ali na cruz, ele estava sendo ferido pela serpente. Aqueles Anás, Caifás, aqueles soldados, eles estavam nas mãos, a serviço da serpente. Eles feriram Jesus. É o que Deus havia falado lá em Gênesis. O teu descendente vai ser ferido no calcanhar. Só que ele vai esmagar a cabeça da serpente. Ué, como é que está ferido e esmaga? Quando Jesus foi sepultado, todo mundo falou, acabou. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Jesus se levantou da sepultura. Tomé disse, eu não acredito. Só se eu pôr a mão na cicatriz dele. Jesus apareceu para eles e disse, vem cá, Tomé, olha aqui, vem cá, põe a mão aqui onde entrou a lança aqui, ó. Pega aqui onde entrou os pregos aqui, sou eu mesmo. Ah, é um espírito, Jesus me dá, o que vocês estão comendo aí? Ah, estamos comendo pão com peixe. Eram os pit dog de antigamente. Estamos comendo pão com peixe, então me dá um aí. Pegou um pão com peixe, comeu com eles, e o pão com peixe não caiu no chão, não atravessou não, porque ele não era espírito, era corpo. Abraçou todo mundo, beijou todo mundo tocou nele. Então ali Jesus foi glorificado. E depois de alguns dias, cerca de um mês, ele subiu na frente dos discípulos, levou os discípulos para fora da cidade, e ele começou a subir nos ares na frente deles, e foi arrebatado aos céus até sumir no meio das nuvens. E aí 2 homens de branco apareceram ao lado dos discípulos e falaram, o que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que foi recebido no céu, ele descerá do céu com seus santos anjos, com grande glória e grande poder. Então ali realmente a terra vai conhecer quem é o rei. Um rei que não precisa da aprovação de homens, não. Esse ano tem eleição. Tem eleição para deputado estadual, vergonha total. Tem eleição para deputado federal, outra vergonha. Uns homens que lança a esperança deles, com eles não sai nada. Vai ter eleição para senador, pior vergonha. Um bando de corrupto lá que pega o cargo só para se proteger da polícia, dos crimes que tem. E vai ser eleição para presidente. E eu espero que não seja uma grande vergonha também. Mas não adianta eleger homens. 4 anos depois acabou, tem que eleger de novo. Agora aqui na Bíblia diz que Jesus foi eleito por Deus. Deus o elegeu. Deus falou, tu és meu filho, hoje eu te gerei. E Jesus é rei dos reis para sempre, por toda a eternidade. Por isso nós estamos aqui. E nós temos que aprender a conhecer Jesus mais de perto, para dar a ele a honra que lhe é devida. O povo antigo jogava as capas para honrar uma pessoa importante. Tira a capa sua. Não estou falando dessa capa de pano, não. Tira essa capa que você tem, essa máscara de bonzinho, de honesto, de sabe tudo. Tira, porque isso não vale nada. Joga aos pés de Jesus. Senhor, eu te honro. Só o Senhor é justo, só o Senhor é sábio, só o Senhor é Deus. Amém, queridos? Uma vez eu fui recebido pelo governador de um paizinho chamado Bahamas, lá na América Central. Eu estava fazendo em um grande congresso lá em Bahamas, e aí o governador mandou um recado nos convidando para visitá-lo. Fui eu e mais 10 pastores. Chegando lá, tem um mestre de cerimônias, ele dá uma aula antes, como é que se entra lá, como é que se conduz lá.
que o povo não sabe mexer com esse tipo de gente, né? E lá já foi parte do Império Britânico, então todo aquele ritual britânico, aqueles flu da Inglaterra, usa lá. Aí chegamos lá primeiro na recepção, este secretário, ou mestre de cerimônias, deu uma pequena aula. Olha, o governador é o representante da rainha da Inglaterra. Então, como é contra a lei tocar na rainha, é contra a lei tocar no governador também. Então ninguém estende a mão para ele, ninguém põe a mão no ombro dele, ninguém dá abraço, porque é contra a lei. É uma grande falta de respeito. Tá bom. Segundo, ninguém puxa conversa com o governador, porque é contra as normas. O governador é que fala e você responde. Se ele te cumprimentar, você responde. Mas se puxar a palavra, se você se dirigir a ele, é uma grande falta de respeito, porque ninguém pode dirigir a palavra para a rainha, ela é que cumprimenta e as pessoas respondem. Ela que diz o que você quer, e aí as pessoas falam. Tá bom? Aí entrou todo mundo, eu e mais 10. E ficaram assim constrangidos, não sabia nem se andava sentado, ajoelhado, ou nadando, estavam tão fora do lugar. Eu falei, vou ficar por último aqui. Jesus disse que não é para procurar os primeiros lugares numa festa, então vou ficar por último. Aí deixei todo mundo entrar, o secretário foi guiando, fez uma roda assim, cadeiras bonitas, e sentaram todos. Aí por último, ele me pôs sentado aqui, ao lado de uma cadeira vazia. Aí entrou o governador de Bahamas, foi anunciado, e ele veio e sentou do meu lado. Eu escolhi o último lugar, acabei sendo o primeiro, né? Tinha eu e o outro lá ao lado. Bom, aí o governador falou sobre o país dele, deu as boas-vindas, nós os pastores, e agradeceu pela visita. Nós éramos 2.000 lá em Bahamas. Lotamos todos os hotéis e foi um encontro maravilhoso. Tinha representantes da África, dos Estados Unidos, da Indonésia, tinha muitos países lá, 2.000 pregadores reunidos para essa conferência lá em Bahamas. E eu lá, brasileirinho lá, goianinho, estou lá. E o governador explicou qual era o trabalho dele, deu boas-vindas, agradeceu, mandou servir um café, não é tão gostoso igual o café do Brasil. Aliás, mandou servir chá, né? Que lá é o sistema da Inglaterra, serviu chá. Aí tem todo um rapapé assim, o jeito de tomar o chá, tem que pegar do lado certo, e põe aquele saquinho assim, e tarará, né? E você tem que pegar e esperar. A hora que o governador leva na boca, aí depois é que você pode tomar. Pode tomar antes, não. Tá bom. Estou lá. Falou, tal. Aí quando fez um silêncio assim, eu quebrei o protocolo, quebrei a lei. Falei, senhor governador, eu posso falar com o senhor? O secretário dele me fuzilou com os olhos assim. E ele, muito educado, falou, pode falar. Eu disse a ele, o senhor está nesse cargo tão importante, representando a rainha, que honra. O senhor está nesse cargo tão importante, é o governador desse país. O senhor está numa cadeira de honra. Agora eu queria anunciar para o senhor que isto é passageiro. Nossa vida é como um sopro, logo acaba. Deus tem uma cadeira maior para o senhor se assentar. Jesus disse para os seus discípulos, vós vos assentareis comigo no meu trono. Receba Jesus no seu coração como Senhor da sua vida, porque a rainha não é a senhora da sua vida. Um dia ela vai morrer também. O Senhor do universo é Jesus, e Ele está se oferecendo para ser o Senhor da sua vida. E eu convido o senhor para entregar o coração para Ele. Falei para o governador. Até então, ele tinha sido assim, igual um bonequinho duro, todo solene, sério. Aí naquele momento ele olhou para mim, deu um sorrisão. Ele disse, ô pastor, eu sou membro da igreja tal,
Eu leio a Bíblia todos os dias. E aí ele levantou, né? E eu agradeço vocês por terem vindo aqui. E aí já juntou uma turma e veio para tirar foto. E ele abriu o braço, abraçou o povo. Todo crente brasileiro começou a abraçar. Eu quero foto, eu quero foto, eu quero foto. O secretário quase deu um infarto lá, né? E tudo foi quebrado. Quando falou que era de Jesus, quebraram-se todas as regras. É assim que Jesus quer te receber na glória. Os homens fazem todos esses rapapés, todas essas complicações por causa do seu orgulho. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. E nessa semana nós nos recordamos disto, desta entrega de Jesus, desse preço que Ele pagou por nós. E nós, nessa semana, vamos renovar nossa aliança com Ele e levar nossa vida espiritual a sério. Amém, queridos? Graças a Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Em João 12, verso 44, ele diz assim: quem crê em mim, crê não em mim, mas no Pai que me enviou. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém não ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Eu não vim para julgar o mundo. Se julgar, não sobra ninguém. Eu vim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. É a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. João, capítulo 12, verso 44. Convido você para orar e lançar suas capas aos pés de Jesus. Dar honra e glória a Ele. E não fazer parte daquela multidão que gritava, crucifica-o, mas sim daquela multidão que gritava, bendito o Rei que vem. O Rei que vem, Hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. E que Ele venha agora na sua vida. Que você abra o seu coração. A estrada que Jesus passou com aquele jumentinho, ela se dirige para o seu coração. O destino de Jesus entrando em Jerusalém é o seu coração. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nos entregamos nossas vidas, entregamos nosso ser, nosso coração, entregamos nossa alma. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu proclamo que o Senhor é Deus, o Senhor é Deus de misericórdia. Pai querido, eu proclamo, eu anuncio que o Senhor é nosso Salvador. O Senhor controla tudo, o Senhor é dono de tudo, o Senhor fez todas as coisas, tudo está debaixo do teu controle. E tudo que foi feito, nada do que foi feito sem o Senhor. Meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Entregamos nossas vidas a Ti, entregamos nosso coração, entregamos nossa alma. Salva-nos, ó Pai, pelo sangue do Cordeiro. Dá-nos vida, Senhor, e vida com abundância. Nós te pedimos perdão pelas nossas vaidades, te pedimos perdão pelo nosso orgulho, te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas carnalidades, e te pedimos, Pai, lava-nos com o sangue do Cordeiro, e dá-nos vida e vida abundante, para a glória do Teu nome, amém. Amém, Senhor, amém, Jesus.